Efésios 5. E eu já quero ler com você aí, a partir do versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Que vocês façam isso dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, venha nos ensinar hoje, venha nos doutrinar, venha nos acolher, venha nos ajudar a ter uma conversa proveitosa, Senhor, um bate-papo aqui hoje à noite, que seja produtivo. Em nome do Senhor Jesus, e você diga comigo amém. 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 Bom, eu quero ler com você só de novo o 14. Desperta! Ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu acho esquisito esse texto. Já vou começar te dizendo que eu acho esquisito. Até levantar que você está dormindo, tá bom. Dá para entender legal. Só que o cara está dormindo aonde? Hã? Entre os mortos. O cara está dormindo no cemitério. Que coisa esquisita. Você imagina eu chegando para minha esposa, chego em casa hoje, faço uma mala. Onde você vai? Eu vou dormir fora. Onde você vai dormir? Vou dormir no cemitério. O que você vai fazer no cemitério? Não sei, vou descansar. Que lugar esquisito para dormir, né? No cemitério. Olha isso, o cara está dormindo no cemitério, você está entendendo? Levanta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. O que eu vou fazer no meio do cemitério? A não ser que você esteja muito decepcionado com os vivos. Não vou lá, pelo menos o pessoal não me dá tanto trabalho. No meu caso, com as ovelhas. As ovelhas lá não dão problema. Está tudo resolvido. E todo mundo aceita o que eu falo, todo mundo concorda comigo. Ninguém me contraria no cemitério. Se alguém te contrariar no cemitério, levante e sai correndo. Que alguma coisa está estranha. Eu não tenho medo de fantasma, eu não tenho medo de demônio, mas você há de convir comigo que o cemitério não é um lugar para descansar. Vim ler um livro. Eu estou espairecendo aqui. Estou buscando meu eu interior, junto com as lápides. Esquisito isso. O que é que faz alguém dormir no cemitério? Sabe o quê? Versículo 18. Lê aí. Não se embriaguem com vinho. Você tem que estar muito louco para ir dormir no cemitério. Ou você fumou alguma coisa, ou você cheirou alguma coisa, ou você injetou alguma coisa, ou você bebeu alguma coisa, mas você não está legal. Porque para dormir no cemitério você tem que estar de porre. Porque de porre você faz um monte de coisa louca. Fazia. Amém? Não convenceu. Amém? Tá bom, pode mentir. Deus está vendo. De porre você faz um monte de coisa louca. Ou fazia um monte de coisa louca. Coisa que você se arrepende. Palavras
que você se arrepende, atitudes que você se arrepende, pensamentos que você se arrepende. Gente de porre tem ciúmes de todo mundo, até do passarinho. Esse passarinho é meu, por que você está dando comida para ele? Pira. A bebida faz distorcer tudo, toda a realidade. Eu vejo coisa onde não tem, e onde tem não vejo. Tanto não vê que dá com o carro no poste. Fala, o que aconteceu? Ai, o poste pulou na minha frente. O poste pulou. Nossa, eram vários. Está muito louco. Como a gente diz, está mais louco que o Batman. Alguém me explica isso? Por que você acha o Batman louco? Eu acho louco duas caras. Olha duas caras, o cara tem um olho esbugalhado. Ou Coringa. Podia ser, sou mais louco que o Coringa. O Pinguim, o cara é um pinguim. Mas não, mais louco que o Batman. Tudo bem. Mas tem que estar muito doido. E a bebida faz isso com a gente. A bebida contamina e tira o nosso discernimento, tira a nossa lógica, tira a nossa concentração, tira tudo. A ponto de me levar a dormir no meio de um monte de gente morta. E se eu estou com os mortos, sabe que bebida que eu estou tomando? Vinho morto. Gente morta só consegue me dar bebida morta. Se eu fosse você, até notava isso. Gente morta só me dá bebida morta, vinho morto. Gente viva me dá vinho vivo. Não dá para me relacionar com pessoas mortas e querer vida. Pessoas mortas são todas as pessoas que não têm a Cristo Jesus na sua vida. Estão mortas. Estão no cemitério. E você achou engraçado e dormir no cemitério? Que loucura! Que absurdo! Por vezes, pode ser eu e pode ser você indo dormir no cemitério. Quando eu quero conviver com mortos e espero atitudes vivas, espero palavras de vida, espero coisas da vida com pessoas que estão mortas. E eu não tenho medo de afirmar isso. Porque isso que lemos agora, desperta, ó tu que dormes, levanta-se dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Isso é um hino que era cantado, um hino batismal. No batismo eles cantavam isso. Justamente batismo quer dizer morte e nova vida. Ele está dizendo que longe de Cristo Jesus todo mundo está morto. Pessoas mortas vão nos dar vinho morto, bebida morta. E eu vou ficar tão mal e tão morto que eu vou chegar ao ponto de deitar num cemitério junto com quem está morto e entrar num sono tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, que se ninguém vier me chacoalhar e dizer, desperta tu que dormes, eu vou morrer também. Questão de tempo, o coveiro vai chegar só para me enterrar. Já estou morto ali, não precisa nem ir para o IML, já enterra. Já veio sozinho. Quem são pessoas mortas? Não tem Cristo Jesus, convivem com a gente e nos dão morte. Falam palavras de morte. Dão ideias de morte. E eu quero ouvir essas pessoas. E são meus conselheiros, às vezes, são aqueles que eu vou lá e digo, o que você acha? E eu quero que dê certo. E não dá certo. E só há morte. Só há morte. Só há morte. Só há morte. Primeira coisa, para não tomar um vinho que me mata, é óbvio, não ande com pessoas mortas. Simples assim. Ande com pessoas vivas. Essas podem te dar vida. Essas podem te dar amor. Essas podem te dar um vinho vivo, um vinho bom, algo proveitoso. Pessoas mortas dão palavras que machucam, que envenenam o nosso coração. Dizem para nós que nós não temos condições, dizem para nós que nós não temos capacidade, dizem para nós que nós não vamos conseguir, dizem para nós que nós não somos ninguém, dizem para nós que não prestamos para nada, dizem para nós que nós somos um peso no mundo. E só podem nos dar isso. Segunda coisa, não cobre que alguém que está morto
te dê algo vivo. Você não está em Cristo. E entenda que está em Cristo, deixa eu te explicar isso. Porque não é conhecer Jesus. É obedecer Jesus. Que é diferente. Conhecer é uma coisa, obedecer é outra completamente diferente. 2 Timóteo 2,19 fala assim: o Senhor conhece os que são seus. Eu conheço os que são meus. Eu conheço os que eu me relaciono. Eu conheço, eu sei quem são. E a segunda parte do versículo é: e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Como é que confessa o nome do Senhor e está na iniquidade? Iniquidade é um pecado que cauterizou a mente. É um pecado que eu pratico tanto, que eu nem sei mais que é pecado. Cauterizou, fogo, queimou. Eu faço e não vejo problema nenhum. Mas eu conheço. Ele está dizendo: afaste-se todo aquele que confessa. A questão, então, não é confessar a Deus, a questão não é conhecer Deus, a questão é: Deus me conhece? Porque o Senhor conhece os que são seus. Essa é a dúvida que precisa ser respondida no meu e no seu coração. Será que Deus me conhece? Ou quando fala a meu respeito, Deus diz: eu sei quem é. Ou Ele diz: é meu. Esse é meu. Essa é minha. Eu a conheço, ela me conhece. Eu falo com ela, ela fala comigo. Ela me obedece. Nós temos intimidade. Ela é minha. Deus quer ter com a gente uma relação de intimidade. Algo profundo. Algo que primeiramente nos desperta. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Pessoas mortas só podem te dar vinho morto. Segunda dica para você não tomar vinho morto. Eu sei que está estranho, mas vai começar a fazer sentido já já. Comece urgentemente a andar com pessoas vivas. Para ontem. Para ontem. Pastor, e sim, a pessoa morta é da minha família. Como é que eu faço? O senhor falou para não andar com elas. Eu vou ter que me mudar. Mas eu tenho 15 anos. Não dá para morar sozinho. Evite todas as pessoas mortas que podem ser evitadas. Todas. As que não podem e não devem, porque são da sua família, não devem ser evitadas. Tem a segunda dica para você. Se encha de vinho vivo com as pessoas vivas. Sabe por quê? Quando você chegar na sua casa e vier a morte falar com você, e vier trazer aquelas palavras que machucam, que matam, que te assassinam, não tem espaço para entrar. Você já bebeu um vinho vivo, andando com o povo que traz vida, que fala vida, que abraça, que dá amor, que dá carinho, que dá ajuda, que me põe para cima e não me joga para baixo. Então eu estou tão cheio dessa vida, que essas palavras chegam, não penetram no meu coração, não encontro espaço. Mesmo que eu queira tomar esse vinho morto, eu ponho na boca e não cabe. Sabe quando você está full? Porque falar que está cheio é feio. Sempre me disseram isso, que quando você acaba de comer, você não pode falar que está cheio. Até hoje eu falo: estou cheio. Aí você até abre o cinto da calça, não é isso? Não, ninguém faz isso. Só eu faço isso. Quem faz isso? Ninguém mais abre. Você abre! Terre! Você tem cara de que... As coisas, né? Uns exemplos. Eu estou cheio com um vinho vivo. Vivo. Quando vem, eu não quero. Eu falo: não, mas você, não quero. Mas não quero. As palavras não encontram espaço dentro de mim. Eu já estou full. Estou cheio. Estou até a tampa. E de algo bom, gostoso, prazeroso. Eu estou vivo. Amém? Estou vivo. Nada que vem de morte me atinge. E não é porque agora nada do que vem de baixo me atinge.
Não é isso, não é arrogância, não é petulância, não é. Mas emocionalmente eu estou elevado. Eu estou acima emocionalmente. Está entendendo? Estou mais alto. Então realmente quando vem, não vou tomar isso aí não. Não vou tomar. Terceira coisa, às vezes você tomou vinho morto. Por muito tempo. E intoxicou você. Porque vai intoxicando. Ou intoxicou. Você está intoxicado. Tanta coisa ruim que vai entrando. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. O que eu faço? Não vou falar para você fazer lavagem, calma. Limpeza. Limpeza. Coloque diante de Deus, começa a procurar dentro de você o que é que está aí que me mata. É um comportamento, é algo que eu sempre sou pessimista, é algo que eu estou sempre me desculpando. Comece a se observar. Eu sou alguém que toda hora fala desculpa. Tem gente que fala desculpa na hora que entra na sala. Ela entra e fala, ai, desculpa, o que você fez? Não sei. Como assim? Não, desculpa qualquer coisa. Piorou. Qualquer coisa. Você fala, das duas uma. Ou é alguém que faz muita coisa errada e daí já não quer nem dar nome. Não, desculpa aí, qualquer coisa. Porque eu pisei em várias coisas. Ou é uma pessoa que se cobra demais. Se cobra demais, se cobra demais, se cobra demais. Se sente inferior demais, se sente menor demais. Está sempre lá embaixo. Por que estou lá embaixo? Por que a minha autoestima está lá embaixo? Por que a minha autoimagem está lá embaixo? Porque talvez eu estou intoxicado com tanta coisa morta que já veio para a minha vida, tantas palavras que disseram, e eu acatei, tomei aquele vinho estragado e podre, e tudo que está ruim, está podre, apodrece por dentro, e eu começo a acreditar, e aquilo passa a fazer parte da minha vida. Não! Eu estou em Cristo, que é vida, a verdadeira vida. Eu não vou aceitar isso. Eu vou me desintoxicar. Eu vou chegar diante de Deus e falar, Senhor, é isso, é isso, é isso. Eu quero pôr para fora. Eu te entrego agora. Eu ponho para fora. Me mostra como tirar. Me desintoxica. E eu não quero mais comer desse alimento nunca mais. E não vou comer desse alimento nunca mais. Não vou aceitar. Amém? Os mortos não podem oferecer vida. Morto só pode me dar vinho morto. Homem morto só pode te dar vinho morto, tá? Mas tem outro jeito de você tomar um vinho morto. Lê comigo aí, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. O que é um insensato? Aqui é alguém que está dormindo, ó. Insensato é aquele que está vendo o dia chegar e está dormindo. Gostoso. Abraçado com naninha. Que nem meu filho. Meu filho tem 3 naninhas. 3. Nós caímos na besteira. Demos um bichinho para ele azul. Compramos outro igual para quando tivesse que lavar. Ele viu. Ficou com 2. Numa hora de desespero, um sujou e não tinha, e agora ele acostumou com 2. A gente comprou um terceiro que era diferente. Ele viu. Pegou esse segundo. A hora que o terceiro chegou, ele abraçou os 3. E agora nós estamos na roça, que ele dorme com 3. Agora ele fala que é o naninha papai, naninha mamãe e o naninha nenê. Oh, é fofo demais. Ele é lindo, meu filho. Puxou a mãe, que é, né? A beleza dele só pode ser da mãe. E ele tem cabelo pra caramba, eu estou ficando careca. Mas às vezes a gente está dormindo gostoso, acomodado no nosso naninha, na nossa caminha. O mundo está caindo. As coisas estão acontecendo. Jesus está voltando. E eu estou dormindo. Estou dormindo. E aí, você não vai fazer nada? Não, estou dormindo. Para, já me acomodei. Encaixa.
Se você der uma mexida, que nem meu cachorro à noite, ele dorme com a gente na cama. Não pode mexer nele que ele sai. É fresco. Ele se acomoda, só que ele se acomoda. A minha esposa não, ela fica encolhidinha. Várias vezes ela acorda com dor. Eu falo, o que foi? Ai, ele ficou dormindo na cama. Arranca ele da cama, é um York desse tamanhinho. Empurra ele. Não, coitado. E o cachorro fica. E ele dorme com a língua para fora, as 4 patas para cima. Quando ele chegou e era uma bolinha desse tamanho, a gente sempre, primeira noite, achamos que ele tinha morrido. Minha esposa me acorda, ele está morto. E parecia mesmo. Pensa um cachorro assim, as 4 patas para cima com a língua para fora. E não acordava por nada. Fazia assim nele, nada. Falei, morreu. Daqui a pouco ele levantou. E dorme assim até hoje. Qualquer dia eu trago uma foto para você ver. Coisa fofa, meu pet. Nem sei mais o que eu estava falando. Insensato. Era só para ver se vocês estavam atentos. Insensato. É alguém que está dormindo. Alguém que pegou no sono. Alguém que é devagar. Alguém que é devagar, que é lento. E eu não estou falando de temperamento. Não estou falando de gente que é mais tranquila, mais calminha. Não. Você pode ser acelerado, você pode ser ansioso, você pode correr para lá e para cá e ser tão lento para algumas coisas, tão devagar para algumas coisas. Por mais que eu corra, eu não cresço, eu não faço o que eu preciso fazer diante de Deus, diante das pessoas, diante das situações. Eu sou um insensato. Sabe como em Samitiba chama? Ele chama de o homem planta. Porque a planta é a coisa mais preguiçosa que já vi. Pensa comigo. Se você não plantar ela, ela não se planta sozinha. Você já viu alguma planta se plantando sozinha? Você tem que plantar ela. Ou alguém plantou. Se você não adubar, também não cresce. Então me plantem. Planta. Me adubem. Tá bom. Me reguem. Porque se não tiver água, também eu morro. Então eu tenho que plantar, eu tenho que adubar, eu tenho que molhar. Eu quero sol também. Por favor. Tem que cuidar. Tem que podar. Tem que dar amor. Agora você ficou supersticioso agora a planta. Não sabia que dar amor para... Essa planta aqui está dando amor, está recebendo amor. Ó. Você é muito amada. Acho que é de mentira. Bom, eu acho que é de mentira. E ela não faz nada, ela simplesmente com todo ao redor funcionando, aí sim ela cresce. Mas se um dos elementos, se ficar muito quente, aí eu morro. Se ficar muito frio, aí eu morro. Se ficar muito... Tudo tem que cooperar para que ela cresça. É por isso que o Samitiba chama de homem planta, mulher planta. Eu não quero ser um homem planta. Eu não quero ser um insensato que está dormindo, acomodado, planta. Sabe o que? Eu quero trazer para a prática. Tem que ser prático. Planta é quando você quer que tudo ao seu redor mude para que você dê certo. Qual é a probabilidade do seu pai mudar ao mesmo tempo que a sua mãe vai mudar? Ao mesmo tempo que os seus avós vão mudar, ao mesmo tempo que o seu gerente vai mudar, ao mesmo tempo que os seus amigos vão mudar, ao mesmo tempo que a família vai mudar, a situação do país econômica vai mudar, tudo ao seu redor tem que mudar para você dar certo. Qual é a probabilidade? Pastor, você está faltando fé. Você não acredita no Deus do impossível. Pois é, justamente é o Deus do impossível, porque tudo que é possível, eu que faço.
Deus do impossível age nas causas aonde o que é possível já se esgotou. Se tem coisas possíveis a serem feitas, geralmente Ele não faz nada. Ele espera a causa se tornar impossível. Mas tem gente que pega um texto lá de Romanos 8 e transforma em filosofia de vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Você conhece? Então fala comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o cara faz disso uma filosofia de vida. Um versículo. Você não vai fazer nada? Estou esperando a cooperação cósmica. O que é isso? Não, está tudo cooperando, não dá para ver. Você precisa ter os olhos da fé. Você não pode ver, mas está acontecendo. Mas e você não vai fazer nada? Não que não possa estar acontecendo, mas você não vai fazer nada? Eu estou esperando cooperar mais, ainda não está cooperando muito. Eu ponho a cabeça para fora assim, não está cooperando muito não, vou esperar mais um pouquinho. Tem que cooperar mais. Daí eu faço alguma coisa. Cooperam. Se cooperam porque são dois. Porque se não são dois, não é cooperação, é operação. É um que opera, é um que faz. Se é cooperação, é mais de um. É Deus e sou eu. E as coisas cooperam para o nosso bem, quando amamos a Deus. Não seja um homem planta. Amém? Fique esperando tudo acontecer. Às vezes até no relacionamento. E aí? Estou esperando em Deus. Tem até um grupo, eu resolvi esperar. Nossa, mas eu estou desconfiado que tem gente que está esperando faz tanto tempo. Gente, eu falo, olha, eu acho que Deus esqueceu de você. Não é por nada não, porque brincadeira, que espera. Eu resolvi esperar. Agora surgiu um outro grupo. Chama assim, eu não resolvi, mas estou esperando. Esse é mais sincero. Pelo menos não resolveu nada. Agora, eu resolvi esperar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Leia aí comigo. Não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Uau, aproveita a oportunidade. Cuidado, pelo amor de Deus. Não estou pregando para você sair aí dando tiro para todo lado. Não é isso. Mas cuidado com excesso de espiritualidade em tudo. Não só em relacionamento. Em tudo. No trabalho. Tudo eu estou esperando, estou aguardando. Insensato. Sábio é aquele que pega as oportunidades. E não oportunidades no sentido de oportunista. Oportunidades que Deus me ensina a trabalhar, que Deus me ensina a enxergar, que Deus me dá sabedoria para chegar lá e alcançar. Ele nos quer em movimento. Até o céu vai ter movimento. Tem gente que acha que o céu a gente vai chegar lá e vai virar um quiabo. O céu tem atividade, o céu tem trabalho, o céu tem adoração, o céu tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Não seja um quiabo, uma planta, que fica esperando as coisas. E quiabo geralmente fica babando, né? Aproveite as oportunidades. E é claro que o texto não está falando de relacionamento, tá? Eu só aproveitei a oportunidade para fazer uma deixa. Vamos continuar aí. Portanto, não sejam, versículo 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. De novo, o que é insensato? Falta de sensatez. Falta de sensatez é falta de lógica. Falta de lógica é falta de razão. E se eu não tenho lógica, se eu não tenho razão, se eu sou insensato, eu sou o meu cachorro. Porque o que me diferencia do meu cachorro é que eu sou racional e ele não. Se eu sou insensato, não tenho sensatez, não tenho lógica, não tenho razão, não tenho racionalidade, eu e o meu cachorro viramos a mesma coisa. Que raça que você é?
Você pode virar um poodle, você pode virar um poodle chique demais. Insensato é alguém que os instintos animais falam mais altos do que os humanos. Instintos animais, pastor? Sim, instintos animais. Você vê isso no trânsito, e às vezes eu sou o animal por trás da direção, às vezes é você, às vezes é outro. Você vê isso numa discussão. Já viu briga de gorila? Quem já viu briga de gorila? Nossa, gente. Vocês estão perdendo um evento fantástico. Vocês vão sair daqui, vocês têm que pôr no YouTube, briga de gorila. É fantástico. Quem fica mais alto é o que ganha. E eles começam a subir assim, a gritar. E o outro grita mais alto, o outro grita mais alto. E ganha no grito. Quem tiver mais imponência, quem tiver ganha. Você não vê isso acontecendo por aí, não? Você não vê gente ganhando no grito, não? Discussão? Começa com argumento. Argumento não convenceu, força um pouco a voz. A voz não estufa o peito. Vira um pombo. E vai, e tenta conseguir. Ué. Quando nós estamos tomando um vinho morto, o nosso instinto animal aflora. E existe, sim senhora, um instinto meio animal. No homem acontece por vezes, ainda mais quando chega num ambiente e 2 homens solteiros e chega uma fêmea, porque já é assim, fêmea. O cara fica... Tem gente que espuma. O cara começa a espumar pela boca. Mas isso acontece nas ruas. Passa uma moça, o cara... Nossa! Vira todo mundo. Isso é animal. Isso não é, desculpa, isso não é humano, isso é animal. Nossa, olha lá em casa. Meu filho, você precisa virar gente. Porque que é isso? Vira cachorro, já gruda na perna. Sabe aquele cachorrinho que gruda na perna? Que você chega, que é chato pra caramba, que você fica... então... Aí a pessoa, para, Billy. Você, não, imagina, deixa ele. E o cachorro lá não... Mas um pouco tem gente fazendo isso na rua. Porque tá nesse nível, animalesco a coisa. Tem de todos os níveis possíveis. A gente se torna animal, às vezes, na discussão com os nossos familiares. Quando perde a razão. A gente não fala isso. Perdi a razão. Lá fora fala assim. Aqui dentro não, a gente espiritualiza. Desci da cruz. Oi? Não, isso está... Cara, é demais, né? Não é demais, descer da cruz. Eu tenho vontade de descer da cruz quando eu escuto alguém falar isso. Pastor, desci da cruz. Eu falo, meu filho, muda esse discurso que eu vou descer da cruz. Vou dar no seja já. Desci da cruz. Estava crucificado com Cristo. Olha só, o cara consegue transformar um absurdo em algo espiritual. Caramba, esse é gente boa de marketing. Cara, esses caras são bons demais. Tem várias dessas. Tem várias dessas. Várias. Pastor, eu queria perdoar minha mãe. Eu falei, ué, perdoe. Ai, mas vamos trazer ela aqui? Oi? Não, traz ela aqui, assim a gente pede perdão na sua frente. Tudo bem, mas por que eu preciso estar junto? Sabe como é que é? As coisas podem esquentar. Você está achando que é MMA o negócio? Eu achei que era um pedido de desculpa. Não, porque, assim, na verdade eu já perdoei. Mas, nossa, pastor, é que ela é ruim. Sabe? Minha mãe é ruim. Mas está perdoada. Mais ou menos. Quando a gente toma vinho morto, aflora os nossos instintos animais. E a gente se torna insensato. Ok.
Chegamos ao versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho. E embora ele esteja remetendo a uma prática de vinho e questões sexuais que aconteciam naquela época, orgias que aconteciam naquela região, para ser mais específico. Mas, de qualquer forma, ele está falando que o vinho muda os nossos padrões de comportamento. O vinho nos embriaga, nos faz ter atitudes que não são nossas, não são comuns a nós. A gente perde a razão, Por quê? Por vezes estou tomando vinho que estão me dando, ou seja, estou sendo influenciado. Estão me dando vinho morto, as pessoas mortas estão me dando vinho morto. Eu estou tomando, estou sendo influenciado, e estou desenvolvendo comportamentos que elas estão me ensinando, e eu estou pondo para dentro, e estou aceitando, e estou morrendo. Mas estou continuando nesse mesmo caminho, e quero resultados diferentes. Isso sim é ser insensato. Fala, isso é loucura, loucura, não faz sentido, nenhum. Mas, do mesmo jeito quando você enche a cara, ou enchia a cara, e você fazia coisas que se arrependia, e perdia a noção, e não era você, tanto que por vezes você pode ter se desculpado, desculpa, mas não era eu estava fora de mim. É melhor você ser sóbrio. Não se embriagueis com vinho. Melhor você ser sóbrio. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Ser sóbrio talvez não resolva os problemas. Porque quando eu bebo, eu ainda posso colocar a culpa na bebida. O que me deram. Não fez bem. Agora, quando eu estou no meu estado sóbrio, e agora eu falo o que eu quero falar, será que o que eu falo é bom? Eu estou sóbrio. Não estou sendo mais contaminado por ninguém, por coisas que me disseram, nem pelas coisas estragadas que me deram. Não, eu consegui me limpar de tudo isso, eu estou sóbrio. Mas os meus pensamentos são bons? As minhas estratégias são boas? As minhas atitudes são boas? Ser sóbrio é bom, mas é pouco. É muito pouco. Ele vai dizer, mas enchei-vos do Espírito. Não se encha de nada estragado, nem de vinho estragado, se encha do Espírito. Não beba, não se embriague das coisas daqui, nem de palavras que disseram, nem de comportamentos que ensinaram, nem de pensamentos errados, nem de coisas erradas, nem de pecados, nem de nada disso. Mas se embriague do Espírito Santo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Porque agora eu vou ser cheio do Espírito Santo. E da mesma forma que quando eu bebo, muda as minhas atitudes, muda meus pensamentos, eu falo coisas que não queria, talvez agora com o Espírito Santo de Deus, ele comece a mudar os meus pensamentos. E agora eu falo coisas que talvez não eram naturais, mas ele vai me ensinando a falar de um outro jeito. Ele vai me ensinando a pensar de um outro jeito. Ele vai me ensinando a ter atitudes de outro jeito. E eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Qual o resultado disso? Na minha vida e na sua vida. Olha o versículo 19. Enchem-se, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não falou cantando salmos, nem hinos, nem cânticos. Não falou cantando. Ele disse falando entre si com salmos, hinos e cânticos. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus vai colocar uma melodia na sua boca. Você vai ser alguém que fala com mel, que fala com amor, que fala com carinho. Salmos, hinos, cânticos. Você vai falar assim com as pessoas. Você não vai virar um louco. E nem virar aquelas pessoas cheias de jargão evangélico. Que tudo que você fala, a paz do Senhor. Eu não sou contra a paz do Senhor, eu sou a favor. Mas
Cuidado quando a gente muda todo o nosso vocabulário para se adequar ao evangeliquez, um novo idioma. Evangeliquez. Que as pessoas têm medo da gente. Acham que a gente é louco. E eu já falei outro dia. Vamos lá no culto. Que o vaso que vai pregar é fogo. O vaso é fogo. Você está solteiro faz tempo. Quem sabe você não encontra uma varoa. Cara, que povo louco. De repente você entra até no manto. Sapatinho de fogo. Cara, eu tô longe desse povo, tô fora, que é isso? Os caras me chamaram para uma seita lá muito louca. Os caras têm uns vasos, bota o vaso na parede, prega o vaso. Depois os caras tacam fogo. Meu Deus, você enrola você no manto depois. Os caras te enrolam num tapete. Coisa muito louca. E depois vem um cara e sapateia em cima de você. Bota fogo no... Pelo amor de Deus. Não, você não vai virar isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas você vai continuar usando o seu vocabulário. Em nome de Jesus, continue usando o seu vocabulário. Por favor, não use os termos evangeliquezes. Nossa, eu mudei até agora o idioma. Mas continue sendo você. Mas agora tem paciência. Antes não tinha. Antes estourava, antes gritava, antes xingava, antes buzinava, antes... Agora, flui amor. As palavras são as mesmas, mas tem temperança, tem carinho. E sabe o que acontece? As pessoas falam, eu quero tomar desse vinho aí. Que vinho que é esse? É o Espírito Santo de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Flui natural. Eu não preciso me preparar para dar amor. A gente se prepara para dar amor num monte de eventos. Eu também. Vamos para o dia da colheita. O dia da colheita, quem já foi no dia da colheita? Ok. O dia da colheita é um evento que nós fazemos com a juventude. Eu já não faço mais porque eu não estou mais lá, mas estava. E a gente vai em alguma região e faz corte de cabelo, faz dentista, faz comida, teatro para as crianças, faz um monte de coisa. E o meu chamado não é com crianças. Então, quando eu vou para lá, eu tenho que orar, me preparar, me encher de amor. Porque são aquelas crianças remelentas. E que você está aí agora, me julgando, no mínimo. Mas, se as crianças remelentas foram todas correndo atrás de você, e não é o seu chamado, você vai sair correndo. Vai. Às vezes você pega moeda, você até solta antes, para não encostar na mão da pessoa. Ou não? Não precisa levantar a mão, não. Eu sei o que você fez no verão passado. Deus sabe. Você está com aquelas moedinhas assim, a pessoa está chegando com a mão, você solta 3 metros de distância. Ai, caiu, que pena. Está entendendo? Eu para ir, eu me encho de amor. E daí eu vou lá, pego as crianças remelentinhas no colo, pego, abraço. Mas veja, eu me preparo. Dizer que é espontâneo, eu estou mentindo para você. Se aparecer aqui com a criança remelenta e botar no meu colo, eu infarto. Eu desmaio. Estou sendo sincero. Posso mentir. Então não é isso, não é estar preparado para situações específicas para dar amor. Isso é fácil. Eu faço, você faz, todo mundo faz. Sendo cristão ou não sendo, qualquer um faz. Mas o amor que flui de forma natural nos relacionamentos, com pai, com mãe, com amigo, com primo, no trânsito, esses não tem tempo de preparar. Aliás, você é pego de surpresa. Cheguei! Tem até visita que chega de surpresa. Aquelas visitas, maravilhosas, que às vezes vão na sua casa. Na minha não, porque eu moro longe. Moro 30 quilômetros da igreja. Mas, você que mora pertinho, que está num lugar lá que é fácil acesso, toda hora tem alguém buzinando. Casa da minha sogra, sim. Não tem uma vez que eu passo lá que não tem gente lá. Uma. Eu falo, gente, o que é isso?
Entra e sai. Não... Está preparado para dar amor? Para fluir amor de forma natural? Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus me leva a dar amor com naturalidade. Talvez o seu chamado não é com a criança remilenta. Mas com os seus familiares e com outros seres humanos da sua idade. E você precisa fluir. Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, isso acontece. E Ele está me dizendo, está dizendo para você hoje, não se embriague com vinho que leva à libertinagem. Não se embriaguem com o vinho dos mortos que vem te dão bebida estragada. Eu aceito. Não seja alguém que só aguarda tudo mudar ao seu redor para então você florescer, um homem quiabo, uma mulher quiabo. Não seja isso, e também não seja alguém que animal. Tudo isso é algo estragado, é um vinho estragado. Em vez disso, que você possa pedir a Deus um vinho novo, um vinho vivo, e dizer: Senhor, transforma meu coração. E quando Ele diz enchei-vos do Espírito, Ele não está dizendo de um ato, viu? Não é um momento. Ele está no tempo contínuo, está dizendo constantemente eu tenho que ser cheio. E se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles foram cheios quando foram batizados. E capítulos adiante, e quando Pedro, foi cheio do Espírito Santo e falou. E quando foi cheio do Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo. Existe um evento onde Deus me toca, sim, me purifica. Mas a partir desse dia eu preciso constantemente buscar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Coloque-se de pé. Convido você a fechar os seus olhos. Eu quero te pedir uma coisa. Que nesses segundos aqui, você possa pensar se tem algum vinho morto que deram para você tomar há muito tempo atrás, com palavras que machucaram seu coração, com atitudes que você não conseguiu digerir, não conseguiu tratar, e talvez interferem no seu jeito de pensar e agir até hoje, e isso está te trazendo morte, e talvez você está andando com pessoas mortas. Eu quero que você peça a Deus para trazer ao seu coração o que é. Esse é um momento seu com Deus. Peça a Ele para te mostrar, peça a Ele para te dar os nomes do que é, ou de quem são. Mas permita o toque do Senhor na sua vida.
Pense em pessoas que foram usadas para diminuir você, para machucar você, para traumatizar você. Pense nelas e peça a Deus para te ensinar a perdoar. Mas não engula mais o que disseram. Não aceite mais. Não se contamine mais. Peça a Deus para te libertar disso hoje. Entregue para Ele. Retire do seu coração. E simbolicamente eu peço, se você puder, colocar as palmas das mãos viradas para baixo e simbolicamente começar a dizer: Senhor, eu estou entregando ao Senhor isso que me machucou, isso aqui me trouxe morte, isso aqui me entristeceu, isso aqui. Comece a entregar a Ele e de fato imagine isso saindo de você, deixando você, abandonando você, indo para longe, e o Senhor cuidando da sua vida, o Senhor cuidando de tudo, do passado, cuidando do presente, vai cuidar do seu futuro. Entregue para Ele. Não aceite mais nada estragado na sua vida. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Peça ao Senhor agora para te ensinar a usar as oportunidades que Ele te dá, a não desperdiçar oportunidades, sendo insensato, sendo insensata. E as oportunidades aqui são, acima de tudo, oportunidades de falar do amor de Deus, oportunidades de pregar o Evangelho, oportunidades de dizer: eu tenho um vinho vivo, eu tenho tomado de uma fonte de água que é viva. Não perca as oportunidades, fale desse amor, transborde desse amor, seja cheio desse amor, se embriague nesse amor, se solte nesse amor, dance nesse amor, cante nesse amor, louve com esse amor, fale desse amor, transborde desse amor, seja cheio do Espírito Santo de Deus, de forma poderosa, santa, profunda. Não um sono profundo, não morrendo nas profundezas, não dormindo com os mortos, mas na vida, andando com a vida, andando com os vivos, e sendo vida, e sendo vida, e sendo vida. E se for para entrar no lugar dos mortos, não vai ser para morrer com eles, vai ser para dizer: vivam! Vivam! Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Se você tem algo a Tu és a própria vida, pedir perdão a Deus, esse é o momento. a força que há em mim. Porque tem coisas que não foram que me deram, tem coisas que eu quis beber, eu quis me contaminar, eu